Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de estreia de um quadro novo aqui no canal, o quadro Crime em Dobro. Fazia um tempo que eu vinha pensando em como trazer as resenhas aqui dos livros da Agatha Christie para o canal, já que eu já comecei a ler alguns deles. Se vocês acompanham aí a minha trajetória, eu já falei bastante sobre isso. Mas enfim, vou fazer aqui um pequeno resumo. Eu decidi que eu vou ler os livros da Agatha Christie em ordem cronológica. Isso já faz aí um ano, mais que um ano na verdade. E eu comecei a ler, só que por ser uma temática que se repete bastante, eu não consegui seguir assim como eu sigo o Stephen King, por exemplo, que eu leio um por mês. Eu achei que cansa um pouco essa fórmula e decidi então dar uma espaçada, mas mesmo assim quero seguir essa ordem para ver tudo que a rainha do crime escreveu e tudo que ela vai trazer, se vai conseguir me surpreender ao longo de essas quase, acho que 70 obras que ela tem. Pra não ficar cansativo e como eu não gosto de dar spoilers nas minhas resenhas, eu decidi trazer os livros então de 2 em 2, já que eu não posso me aprofundar muito na história. E claro, tudo que eu acho que você fala sobre a história pode de certa forma trazer algum tipo de spoiler. Então eu achei que vai ser mais legal como indicações dos livros dela e que dá aí uma modificada talvez em vez de falar de um livro só. E o primeiro livro da Agatha que a gente vai conversar é O Misterioso Caso de Styles, que foi lançado em 1920, com o título original de The Mysterious Affair of Styles. Antes de eu dar sequência mesmo aqui a resenha desse livro, eu vou falar um pouquinho sobre essa edição. Eu sou uma pessoa que às vezes tem umas mãos de vaquice que não dá pra entender porquê, mas enfim, quando eu comecei a minha coleção da Agatha Christie, eu fui caçando logo as edições mais baratinhas que tinha, e eu acabei pegando essa daqui da Best Bolso, que até é meio difícil às vezes de encontrar, a Amazon nem sempre disponibiliza, mas eu tenho quase que uma relação de amor e ódio com esses livros da Best Bolso, porque eles são terríveis, porque a página é branca, você consegue enxergar do outro lado da outra página, meio que se sobrepõe, mas ao mesmo tempo ele é super molinho, super desengonçado para ler e é muito gostoso que você pode segurar ele do jeito que você quiser. E, enfim, eu acho super amorzinho. E também tem tem menos palavras e menos coisas em cada página, então parece que dá aquela sensação de você estar voando na leitura. Mas então vamos à sinopse em si. Aqui a gente vai acompanhar a história sendo narrada do ponto de vista do Hastings, e ele acabou de voltar de uma licença da guerra ou algo do gênero que ele estava servindo, né, o exército, e ele decidiu passar alguns dias ali junto com um amigo dele numa fazenda. Acontece que no meio de tudo isso ali, a dona da fazenda, a senhora, né, a matriarca, vai ser assassinada, a senhora Eaglethorpe, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E todo mundo que tá ali, todo mundo que vive naquele lugar, é claro, vai ser suspeito do crime. Uma das coisas mais legais aqui nessa história em específico é as circunstâncias que acontecem ali, a morte da senhora Eaglethorpe, que ela foi encontrada, provavelmente ela foi envenenada, e dentro do quarto dela teria 3 saídas, 3 portas que ligavam, tanto ao corredor quanto a quartos conjugados, mas todas essas portas estavam trancadas por dentro. Então vai caber aí ao detetive Poirot, que vai ser a primeira aparição dele, desvendar esse mistério. É super legal porque ele tá ali meio que perto da região, o Hastings meio que encontra ele meio que do acaso e ele vai se envolver na solução desse crime. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro livro publicado da Agatha, mas não foi o primeiro que eu li dela, foi o segundo. O primeiro que eu acabei lendo foi O Assassinato no Expresso do Oriente, que eu já tinha ouvido falar que era a história, tipo, acho que é a mais famosa dela, e acabei lendo há um tempo atrás, muito tempo atrás, no Kindle. Mas quando eu decidi retomar, então, as leituras dos livros dela, porque eu já tinha gostado muito do Assassinato do Expresso do Oriente, eu decidi começar, então, pelo primeiro, que foi esse aqui, e já foi uma experiência super da hora. A história por trás desse livro já é super legal, porque a Agatha fez uma aposta com a irmã dela, dizendo se ela conseguiria escrever um livro em que a irmã não conseguisse adivinhar o final. Então esse livro basicamente veio aí meio que num tom de brincadeira e, enfim, super veio aí. O que eu acho super legal dos livros dela é que esse aqui em específico traz um super exemplo, é como você consegue ir desconfiando de todos os personagens que estão à volta ali. Todo mundo meio que em algum momento da trama vai fazer sentido ter cometido aquele crime, e ela usa diversas artimanhas pra ir te despistando na história, te jogando pro lado, porque às vezes você tá apostando num personagem e ele começa a entrar um pouco mais em foco, um pouco mais em evidência, e você pensa, então não pode ser ele, né, se alguém tá olhando pra ele. Vou apostar em outro, daí daqui a pouco o outro entra em evidência. Isso é muito legal, porque chegou uma hora que eu meio que só desisti de apostar,
falei, vou esperar pra ver o que vai ser a solução disso tudo. E é claro que ela me surpreendeu. Aqui em especial também tem uma coisa super legal desse livro, que é a construção da amizade do Poirot com o Hastings. Eles já se conheciam, obviamente, mas a gente vai ser introduzindo então pra essa amizade. E no começo eu tive um pouquinho de estranhamento assim com o Poirot, porque ele é extremamente arrogante, extremamente rude às vezes com o Hastings. Trata ele mesmo meio que como se ele fosse muito burro, assim. Mas você vai começando a se familiarizar e você vai entendendo a proposta do personagem e você já fica super fã. O final pra mim foi super surpreendente, eu não esperava mesmo que fosse tirar essa saída da cartola. Eu acho muito legal porque agora que eu já li alguns livros dela, mesmo que a temática meio que se repita em certos aspectos, ela consegue surpreender mudando várias coisas da solução do crime. E aqui, como foi basicamente o segundo, eu achei super legal o desfecho e, nossa, muito bom. Foi tão legal a leitura desse livro que eu acabei lendo ele em um dia só. Eu comecei, na verdade, foi um 1º de janeiro, que eu comecei de manhãzinha a leitura do livro. Até não li, assim, tipo, o dia inteiro, eu dei uma pulada e acabei terminando, na verdade, na madrugada, assim. Mas é tipo daquele livro que você quer muito saber o que vai acontecer e te envolve super a história. Enfim, maravilhoso. Até o momento eu li, eu acho que 4 ou 5 livros da Agatha e esse aqui permanece sendo o meu favorito dela. Eu acho que ele tem todos os elementos que precisam te fazem empreender na história, te seguram para continuar a leitura. E também acho uma excelente porta de entrada para o gênero como um todo, não só como leitura da Agatha Christie, então fica aí uma indicação. E é claro que eu acabei dando para esse livro, então, 5 estrelas e super favoritada. Eu acho muito bacana como algumas pessoas relatam para mim que tiveram uma proximidade, uma história com os livros da Agatha Christie muito legais, principalmente na infância e na adolescência. Por exemplo, o Arthur, meu noivo, ele acabou lendo quase todos os livros que tinha na biblioteca da Agatha Christie, o pessoal ia e devorava, e também na fase de adolescência. E eu já escutei relato de diversas outras pessoas que tiveram isso também. Infelizmente eu não fui uma delas, porque na minha cidade ainda eu não costumava muito ir na biblioteca, mas eu entendo super, porque eu acho que, principalmente para as pessoas mais jovens, isso aqui deve atiçar uma curiosidade muito louca. Então, acho que é uma excelente porta de entrada, se você conhece alguém que você quer introduzir na leitura, na literatura como um todo. Eu acho que Agatha Christie é uma excelente porta de entrada. E o segundo livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Adversário Secreto, que foi publicado em 1922 com o título original de The Secret Adversary. Sobre essa edição da Globo Livros, né? Eu acho ela super gostosa de ler também e as letras são super bacanas. A diagramação dela é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela é bem gostosa de ler também, apesar de ela não ser super molinha que nem a outra. Ela é um pouco mais firme, não estraga tanto durante a leitura. E também é uma super indicação aí de edição. Esse livro tem um clima um pouco mais de super conspiração, assim, meio entre guerras, que eu achei super legal. O pontapé da história, ele parte em 1915, quando tem um cara que ele tá num navio e ele tá carregando documentos super sigilosos que são ligados ao governo e que, tipo, não podem ser perdidos de jeito nenhum. E esse navio que ele está interceptado por um torpedo alemão e esse navio vai afundar. E ele, então, não vai conseguir pegar um dos botes e ele passa essa mala para uma moça que vai entrar, então, num desses botes. E essa mala desaparece misteriosamente. Mas a história mesmo vai se passar ali alguns anos depois, em 22, quando a gente vai acompanhar uma dupla aí de amigos, o Tom e a Tammy, que são aqueles jovens ali que estão ali no período pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial, estão ali meio perdidos na vida, não sabem para onde vão, estão meio lascados de dinheiro. Eles acabam se reencontrando depois de algum tempo sem se ver, assim, e eles decidem, então, colocar no jornal um anúncio em que eles se oferecem para prestar serviços em gerais, nada muito específico. E eles então são contatados para investigar esse caso. Na verdade, eles são contatados para procurar essa moça que desapareceu. Na verdade, depois que ela entrou nesse navio, ela desapareceu, e óbvio que essas histórias vão estar ligadas. E depois de um tempo, a inteligência britânica vai entrar também na parada, já que eles são meio que duas pessoas assim, aleatórias investigando isso. E tudo vai ficar um pouco mais difícil quando um super cara do crime lá, o Sr. Brown, vai entrar na jogada e quer muito esses documentos e eles têm que impedir que chegue na mão dele. Confesso que apesar desse fundo histórico que sempre me incentiva um pouco a ler os livros, eu não estava super empolgada para fazer a leitura desse livro, mas depois que eu descobri que os protagonistas seriam o Tom e a Tuppence,
que na verdade eu não conhecia, mas eu fui pesquisar um pouco a fundo, e é um casal de detetives que vai ter diversos livros aí ao longo da carreira da Agatha Christie. Se eu não me engano, uma vez eu pesquisei, são 5 ou 6 livros que vai contar aí desde o momento que eles estão ali meio que naquele affairzinho até a vida deles até o final, que eu acho que eles se casam, não tenho certeza. Mas enfim, achei super legal essa ideia de continuidade das histórias e já super me interessei então de começar a leitura. Uma das coisas que me desanimou bastante durante a leitura, porque pra mim não faz sentido nenhum, são dois jovens que não têm experiência nenhuma em investigação, não têm experiência nenhuma no trabalho da polícia, meio que começam a investigar por conta própria, às vezes passam à frente da inteligência britânica. Eu senti assim que foi muito fantasioso, foi muito longe, principalmente também esse cara contratar eles assim de forma muito anônima pra ir procurar a menina desaparecida. Mas enfim, acho que precisava de um pontapé e alguma coisa assim pra envolver tudo isso que ela queria colocar na história. Eu lembro que quando eu fiz essa leitura, porque foi na verdade no começo do ano passado, teve uma hora que eu só cansei da trama, porque ela dá tanta volta e vai e volta, e tem uma pessoa e aparece outra pessoa, e a galera tá super, eu não sei, não sabia quem que era do crime, quem que era da inteligência. Eu sei lá, eu sei que só fiquei muito confusa, e teve uma hora que eu meio que desisti de tentar acompanhar, e eu acho que fiquei um pouco cansada dessa leitura. Meio que pro final da história eu quase que descobri o que estava acontecendo, tinha um chute bem forte e acabou sendo verdade. Mas o que eu achei legal desse livro, como eu falei que a Agatha Christie ela consegue se inovar em cada livro, é que diferente do primeiro, que tem vários suspeitos e todo mundo tá na linha, esse aqui não, ele vai convergindo para duas pessoas principais que você basicamente tem certeza que foi uma das duas. E que é super legal também, porque mesmo tendo reduzido o número de pessoas, podia ser qualquer um dos dois. Em comparação com o primeiro, eu achei ele super mais chato, achei ele super menos cheio de reviravoltas, ou sei lá, com reviravoltas demais a ponto de você parar de se importar. E, enfim, achei que decaiu bastante, apesar de ser um livro que você lê rápido e que passa super rápido o tempo. Eu acabei então dando para esse livro 3 estrelas. Acho que foi um pouco injusto com ele, porque eu gostei muito do primeiro e eu tava esperando algo super frenético, assim, muitas coisas e muitos elementos envolvidos. E essa história não, vai ser uma história que a grandiosidade dela é mais o foco e não necessariamente a quantidade de personagens, a quantidade de saídas. Enfim, acho que pode agradar as pessoas dependendo do humor e de como você tiver pra ir ler esse livro. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Me conta se vocês já leram Agatha Christie, se vocês gostam bastante, quando que vocês começaram, quando pretendem começar. Já leram esses dois? Gostaram das minhas percepções? Se vocês concordam ou discordam, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho. Tudo aquilo que você já sabe. E a gente se vê então por aí.